É, meus amigos, parece que o Felca está passando por problemas sérios. Esse vídeo é um vídeo muito sério. Fiquei sabendo aí que o Felca tá tendo um problema com a famosa Manguaça. E ele tinha entrado em um projeto com o Renato Cariani, mas o projeto começou a dar errado por causa da Manguaça e da deprê dele. Que a deprê dele tá levando ele pra Manguaça, né? Então vamos assistir esse vídeo. Esse vídeo eu acho que é um vídeo de interesse público, né? Não é só um vídeo para entretenimento. Não é um vídeo de entretenimento. É um vídeo que pode salvar vidas. É desses que eu gosto de fazer. Mas enfim, hoje em dia existe uma forma de você trabalhar de dentro da sua casa pela internet, apenas pelo seu celular. Trabalho honesto. Cláudia, por exemplo, tava no Corgo. Quando ela começou a trabalhar pela internet, ela mudou completamente a vida dela. Demorou, ela se dedicou, trabalhou, estudou em primeiro lugar, para depois conseguir alcançar esse resultado de $3.134 em vendas de um produto, tá? Líquido. Ela não tem nada de diferente de você. Inclusive, ela até rasgou a carteira de trabalho dela depois que ela começou. Ela não tem nada de diferente de vocês. Ela só acreditou e estudou. Você vai ter as mesmas oportunidades que a Cláudia teve. Eu vou deixar um link aí na descrição. Chama o meu amigo Thiago, você vai receber uma aula gratuita. Depois dessa aula você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado. Você vai ter exatamente as mesmas oportunidades que a Cláudia teve. Então chama o meu amigo lá no WhatsApp. Bora pro vídeo. Primeiro eu queria fazer um adendo, já começar o vídeo aqui pedindo desculpas pro Renato Cariani. Acho que no vídeo do Fel que eu disse que o Renato Cariani divulgava casa de apostas, né? E o Renato Cariani, ele fez isso uma vez, só que ele abandonou, ele parou de divulgar. Então, perdão, não sei se ele vê, eu acho que ele nem vê, mas perdão de qualquer forma. Agora vamos assistir aqui o vídeo onde o Renato Cariani e o Júlio Balestrin estão preocupados com o Felca, porque o Felca, ele simplesmente sumiu do projeto que eles tinham feito sem avisar. E os caras ficaram preocupados. E foram ver que o negócio era bem mais embaixo, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Velho. Ele é trancado dentro de casa, ele é meio depressivo. Eu também sou trancado dentro de casa, tá, gente? Só que eu não tenho vício nenhum. Ele é uma pessoa que guarda muito seus sentimentos, ele é introspectivo. Senta aqui. Senta aqui porque eu tô tentando acalmar o Júlio. Eu vou explicar pra você. Eu tenho uma visão. Todas as pessoas, Felca, que eu cuidei ao longo da minha vida, elas de alguma forma, em algum momento, caíram. E eu estive lá para estender a mão e levantar. Mas a concepção do Júlio é que você abandonou a gente. E a minha concepção é que você, acima de tudo, é uma pessoa de personalidade difícil. Depressivo, introspectivo. Você é um bicho esquisito. E aí... Você é um bicho esquisito, coitado do Felca. Eu falei... Ele é muito inteligente. As pessoas que são mais inteligentes nesse mundo, elas conseguem ver coisas que as outras não veem. E aí, o que acontece? Pra não lidar com essas coisas e pra não tentar passar essas coisas pras pessoas, essas pessoas acabam se isolando. E elas não se sentem mais inteligentes do que as outras. Elas simplesmente só enxergam a mais, sem saber que elas são mais inteligentes. Elas não conseguem entender que elas entendem mais sobre a vida do que as outras pessoas. E aí, o que elas fazem? Elas se isolam, porque é muito difícil de entender as pessoas que são assim. Elas são pessoas que precisam falar sobre algo que a maioria não entende. Então, para não chegar nesse conflito com essas pessoas, elas se isolam. Falam, não, é melhor eu me isolar do que tentar passar pro mundo isso que eu penso. Porque às vezes essa pessoa tá tão na frente das outras, as outras ficam sem entender ela quando ela começa a falar. Acredito que é isso que acontece com o Felca. Assim pra ele, pô, vamos pelo menos ouvir o Felca primeiro. Felca, o que aconteceu nesse último mês que você desapareceu? Faz um mês, cara, que você desapareceu. Você tá jogando Tigrinho? Uhum. Essa foi bom, eu vou... o cara começou na brincadeira, mas não era brincadeira, sabe? Sem risada. Eu vou ser sincero com vocês, tá? E pra mim é muito difícil falar isso porque envolve um enfrentamento. Mas eu tenho depressão, eu tenho diagnóstico de depressão e muitas vezes esse último mês eu vou ser sincero com vocês, porque se eu mentir... Você tá mentindo pra você mesmo. Sim. Esse último mês eu voltei a beber e o álcool na minha vida, ele não funciona como
uma diversão. Eu não bebo pra me divertir, eu não bebo pra dar Uma rolê. válvula de escape. É, porque a bebida, né, gente, ela foi feita pra celebrar algum momento da tua vida que foi muito bom. Por exemplo, ganhou alguma coisa muito boa, foi um mês muito bom, aí você vai lá, estoura um champanhe, abre um vinho, bebe pra celebrar com a família, nunca pra se embriagar. A bebida não foi feita pra se embriagar e pra fugir da realidade. A bebida é uma coisa bíblica, tá na Bíblia, o vinho é bíblico. E ele foi feito pra celebrar alguma situação de celebração na sua vida, um casamento, alguma coisa assim, pra você celebrar. Quando você põe isso na sua cabeça que a bebida foi feita pra celebrar e não pra se embriagar, ficar torto, aí você aprende o que é a bebida, assim, entendeu? Claro que 99% usa pra ficar torto, né? Eu bebo pra Fugir dos problemas. calar minha mente, sabe? Eu bebo pra... E quando você bebe, você esquece? Que pergunta, hein? Durante o período que eu não tô em mim, por causa do álcool, eu esqueço. Só que depois volta em dobro o peso, todo o peso volta em dobro. E aí você se fecha. E eu me fecho. E esse mês eu tive um mês mais difícil, um mês de uma certa baixa na depressão. Eu não tô conseguindo dormir direito. E quando eu durmo eu só tenho pesadelo. E quando eu entrei no projeto, eu já estava com tudo isso nas minhas costas, e eu nunca falei isso para vocês, porque eu sempre penso que eu tenho que chegar e ser divertido e fazer o pessoal rir, trazer um alto astral, só que muitas vezes é muito difícil lidar com a minha própria cabeça, assim. Eu tenho pensamentos muito pessimistas e muitas vezes eu não consigo dormir, e na verdade muitas vezes eu sei que isso pode parecer até mais pesado, muito pesado, mas muitas vezes eu me odeio, assim. Quanto tempo você não dorme 8 horas seguidas? Faz muito tempo. Eu também. Faz muito tempo que eu não durmo 8 horas seguidas, mas é porque eu penso demais. Eu sou uma pessoa muito movido pela emoção, e aí é brigando com a razão, e aí é um negócio muito doido que acontece na minha vida, sabe, velho? E aí o quarto é o meu refúgio. Eu não busco refúgio em bebida, em nada. Meu refúgio é ficar no quarto. Eu só fico no quarto, praticamente, né? Mas eu entendo o Felca, é muito complicado esse tipo de situação, porque ele tá tentando buscar refúgio em algo que não é a solução, sabe? A solução é você conseguir brigar com isso, com você mesmo, e evoluir, porque isso aí isso é um pedido de evolução. Seu espírito tá pedindo pra você evoluir como pessoa. Se você ficar tentando fugir dessa evolução com coisas externas, além de não evoluir, você vai regredir. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Então, né, o recomendado é ele sair dessa vida de buscar resgate em coisas externas o mais rápido possível. Você sabe que isso é destruidor pra mente e pra saúde, né? E o momento que eu tava no projeto com vocês, que vocês me receberam, foi um dos momentos melhores da minha vida, assim. Um momento que eu tinha... Mas o Donald Trump dorme 4 horas por noite, tá? Tem gente que consegue dormir 4, 5 horas por noite e viver de boa. mais ânimo, que eu tinha mais vontade, eu tava conseguindo vencer essa desgraça que é essa depressão, essa desgraça que é essa doença. Eu tinha mais impulso, só que quando a voz se torna mais forte na cabeça, eu meio que não sei pra onde ir. E esse Fica desnorteado. mês aconteceu isso. Mas eu tô falando do fundo do meu coração mesmo que eu queria pedir desculpa, e essa desculpa ela vem com muita carga, porque não é uma desculpa que eu peço só pra vocês, é uma desculpa que eu peço pra mim mesmo. Porque a única coisa que me mantém vivo e a única coisa que me mantém acordando todo dia é acreditar que o amanhã pode ser melhor, é acreditar que eu posso vencer todos os meus demônios, acreditar que eu posso vencer todos os meus pensamentos ruins, meus pensamentos de ódio, acreditar que eu posso um dia viver uma vida normal. Só que a mente, ela prega peça, cara. E Você tem tido algum tipo de lazer para tentar escapar dessa situação? Sair, passear, fazer alguma coisa que consiga escapar atualmente?
Mas as pessoas que têm isso, elas não conseguem sentir vontade de ter lazer. Tem gente que o lazer delas é ficar em casa, o meu, por exemplo. Mas o que é recomendado fazer, o que eu gosto muito, né, de fazer pra conseguir me livrar de pensamentos intrusivos, é ir ver a natureza, cara. Não existe nada melhor e nada que te conecta mais com Deus do que a própria natureza. Você saiu de lá. Tem que ir pra um lugar verde, ver o sol, ver cavalo, ver bicho, macaco. Ver tudo. Acho que, com todo respeito, tá? Eu vou falar aqui com todo respeito também. Eu acho que o ambiente da academia, para pessoas que estão com a cabeça pesada, assim, o ambiente da academia, não é uma coisa muito boa. Puxar ferro é bom. Vai liberar ali a dopamina na hora da pessoa e tudo mais, bababá, tudo mais. Mas o ambiente da academia, que é um ambiente fechado ali, cheio de gente, não sei o que, não é ainda um ambiente que vai te conectar com o que você precisa se conectar pra curar isso. Você precisa ir pra natureza, cara. Claro que muitas pessoas conseguem curar isso na academia também. Academia é bom, não tô falando que é ruim, tá, gente? É uma das melhores coisas que existe. Mas existem pessoas que enxergam essas coisas de maneira diferente. Às vezes é bom pra algumas pessoas, mas pra outras, às vezes o que é melhor é outra coisa, entendeu? Eu, por exemplo, não gosto de academia, do ambiente de academia. Eu prefiro, por exemplo, fazer algo no ar livre, que eu prefiro 1000 vezes, entendeu? Porque eu fico num lugar fechado o tempo todo já. Então, eu acredito que eu não sei se o Felk é assim também, mas eu acredito que ver a natureza, acho que já daria uma boa motivação a mais pra ele aí. Que também se você, Felca, ficar trancado dentro do quarto, nessas trevas, com esses pensamentos, sem sair dali, cara, me preocupa a evolução disso. É muito raramente que eu tenho algum lazer que eu consigo fugir um pouco. A gente chama de buraco, né, o que ele tá enfrentando agora. E O Balestrinho é engraçado, né, mano? Ele é mó ogrão, mas ele fala a verdade, bicho. É isso que importa. boa parte desse momento de escape é realmente o que eu tenho com álcool, assim. Só que não vale a pena. Não vale a pena porque a dor, ela vem com o dobro de peso depois que o efeito passa e você acorda no outro dia. Você sente com 10 vezes mais peso, assim. Você sabe que fisiologicamente falando, metabolicamente falando, o álcool, ele, num primeiro momento, ele é uma solução paliativa. Porque quando você está num quadro desse de depressão, onde os hormônios da euforia, do bem-estar estão suprimidos e o hormônio do estresse está em alta, o álcool ele consegue, num primeiro momento, te libertar disso. Você se sente mais leve, você se sente menos carregado. O problema é que os receptores para o álcool são ligados, há a liberação do hormônio que vai te acalmar, só que você dorme, no outro dia quando você acorda, esses receptores foram embora, você está ainda mais suprimido. Você não dorme, você apaga. O álcool, ele não deixa o seu cérebro funcionar direito quando você tá dormindo. Acho que eu li isso em algum lugar. Ele te engana. É meio que a simulação de um sono. Não é um sono perfeito. É uma simulação de um sono. No outro dia você vai estar mais cansado porque você não dormiu. Teu corpo meio que fingiu que dormiu. É tipo isso, entendeu? Parece que você dormiu porque você estava de olho fechado e apagado, mas você não dormiu. O teu corpo não descansou o que tinha que descansar. Aí no outro dia você vai estar mais cansado ainda. Aí você acaba perdendo o outro dia também. É assim que funciona o álcool. De hormônios do bem-estar, e aí você acorda pior do que você estava antes do álcool. Você acorda pior. E aí você só vê uma saída: beber de novo para ficar melhor. Por isso que me preocupa, por isso que eu perguntei. Como você está fazendo para sair desse ciclo terrível de ficar trancado dentro de casa, você e seus pensamentos? Quando eu comecei no projeto, eu comecei com tudo. Eu fiz 2 meses de muita disciplina, sem errar. No último mês, no terceiro mês ali, eu entrei num buraco fundo mesmo. Aconteceu alguma coisa ou foi acontecendo? Não, eu acho que foi acontecendo. É uma carga que eu já carrego há muito tempo, assim. Mas, principalmente, eu falo isso com toda humildade, eu queria que vocês me recebessem de volta, porque eu preciso provar para mim mesmo, e com todo respeito, não é provar para vocês, mas é provar para mim mesmo que a depressão, essas merdas, o pessimismo, o ódio, não pode ser maior do que a minha força de vontade de mudar. E o que eu peço para vocês é mais um mês para me provar.
Eu não quero que vocês acreditem no que eu digo, acreditem na minha palavra. Eu quero que vocês acreditem na minha atitude, no que eu vou mostrar. Porque tem uma frase do Napoleão Bonaparte que diz assim: eu não sou glorioso pelas minhas vitórias. Eu sou glorioso pelas derrotas aonde eu consegui me levantar. E eu entendo que eu caí, que eu fui derrotado, mas eu acredito porque eu tenho que acreditar que eu consigo me levantar e consigo sair dessa merda. Não, você não foi derrotado, cara. Você só fracassou na missão. Mas a missão ainda tá aí. Você pode pegar essa missão, transformar esse fracasso em glória. É basicamente isso, entendeu? E é muito mais bonito você sair glorioso de algo que você já fracassou do que sair derrotado, né? Aí é um problema. E para provar isso para vocês, eu trouxe aqui a última garrafa de vodka. E eu quero Boa, brother. Boa, brother. É assim mesmo que funciona. Gostei da atitude do Júlio. Muito bom, brother. Muito bom. Porque não tem que ficar passando a mão na cabeça, você entendeu? Tem que ser assim. Infelizmente tem que ser assim. Fala, ó, é assim que tem que fazer. Esse gesto que o Júlio fez é um dos gestos mais relevantes que existe. Ele não precisou falar uma palavra pra mostrar pro Felco que tem que ser feito. Ele tem que abandonar isso aí. Jogar fora, aquilo ali não vale nada, assim, entendeu? Foi um desafio, entendeu? É muito bom isso, cara. Muito bom. O Felca vai conseguir passar disso, né? As pessoas vão estar junto com ele, tem que policiar, né? Ele tá numa fase ainda que ainda é possível se recuperar. Agora, eu tenho um primo que foi de base por isso aí, mas eu vou contar isso aqui depois. Assim que encerrar isso aqui eu conto. Fala. É você que tem que falar. Eu quero que essa seja a última vodka que eu botei na minha boca. Vai ser. Você tem que entender uma coisa, cara. Eu acredito, o Renato acredita, nós acreditamos. Mas o mais importante é você acreditar. Renatão, na minha concepção, Tem que querer, cara. Tem que querer mais do que... Isso que é difícil, cara. Você tem que querer mais do que o vício. Você tem que querer mais do que a depressão. Você tem que querer mais do que tudo isso. Você tem que tá estralado, bicho. Você tem que falar assim, cara, eu quero sair disso e acabou. Não, isso não é vida pra mim. Isso aí não leva ninguém a nada, bicho. A nada. Só o fundo do poço. Ninguém precisa disso pra viver. Nós temos tudo, praticamente, que nós precisamos. Nós nascemos com tudo já, entendeu? o que eu acho que aconteceu? Ele vinha se tratando, treinando, liberando dopamina durante o treino, que era fundamental para manter o equilíbrio emocional dele. Parou de frequentar, automaticamente não tem mais liberação de dopamina, e aí ele começa a fazer o quê? Voltar para a situação que ele tinha antes. Ele se fecha. Eu tive um filho, eu falo tive porque hoje ele está bem, mas ele está monitorado. Você sabe, o meu filho mais velho, o Guilherme, é público. O meu filho mais velho, o Felca, ele foi internado no Canadá, porque ele foi evoluindo o quadro dele de depressão, que ele começou a ter psicose. Ele foi internado no Canadá. Meu filho chegou a evoluir o quadro dele, que ele achou, ele começou a ligar pra gente dizendo que tinha alguém perseguindo ele. Tinha alguém seguindo ele. E a gente entrou em pânico. Poxa, tem alguém perseguindo meu filho. Não tinha ninguém perseguindo meu filho. Ele estava num quadro depressivo. Esse quadro depressivo não foi tratado. E evoluiu. Ele foi evoluindo, até entrar num quadro de psicose. O que salvou meu filho? Primeiro, o que salvou meu filho, acima de tudo, foi amparo. Foi cuidado, amor, carinho, preocupação. Segundo, mudança de ambiente. E terceiro, a atividade física. Meu filho era obeso. O que o Júlio disse é o que eu compactuo. Você é muito obsessivo, cara. Tipo, quando você virou a chave, você se comportava como um atleta.
Você não colocava um doce na tua boca, você não comia nada. Você era um cara 100%. É uma característica sua. Você é um cara obsessivo. Se você colocar uma coisa, só que da mesma forma que às vezes você é obsessivo pro lado do bem, É o 880. É o 880. Você vai lá e bebe todo dia. Aqui a gente quer que você seja 80, cara. O 8 não serve. Se eu tivesse disposto a desistir, eu não estaria aqui. Exatamente. Boa, boa. Se ele foi lá, é porque ele quer melhorar, ele quer mudar, ele quer sair desse buraco que ele tá. Se ele foi lá, é porque ele quer sair do buraco que ele tá, senão ele nem ia. Ele ia falar, ó, quero desistir do projeto. Conheço pessoas assim, tá? Que abandonaram tudo pra ir pra essa vida. Quero desistir do projeto, não vou fazer mais, tá? Muito obrigado, tchau. Porque essas pessoas que estão num buraco muito fundo já, elas não dão importância pra nada que estão ao redor dela. Nada mais importa. Só o buraco que elas vivem. E aí o que acontece? O Felca, ele é um cara muito inteligente e sentimental, pelo que eu tô percebendo. Ele tem empatia com as pessoas. E ele tá percebendo que o erro tá nele, entendeu? Ele tá percebendo que ele tá errado em fazer isso. Ele tá percebendo que tem alguma coisa de errado com ele, com a vida dele, entendeu? E ele quer sair dessa coisa, ele quer tirar essa coisa dele. E ele vai conseguir, porque ele tá buscando isso, né? Ninguém tá obrigando ele a ir lá, ninguém colocou uma camisa de força pra ele ir lá. Ele simplesmente quer, porque quer sair disso. Ele não sabe como, mas ele quer, entendeu? E querer já é o primeiro passo, é o passo que pode te levar a conseguir. Simples. Agora ele só precisa de um boost, de pessoas motivando, de pessoas no pé dele falando, vamos, Felca, vamos, não desiste, vamos. Porque se ele cair de novo nos pensamentos ruins, ele vai desistir de novo. Então, as pessoas que estão perto dele têm que incentivar ele a continuar nesse caminho certo. Tem que ter pessoas perto dele falando, vamos, Felca, você não pode, você lembra daquele dia? Tem que lembrar, tem que dar um start na cabeça dele, falar assim, ó, lembra, você lembra daquele dia, Felca? Você disse que não ia desistir, que você ia sair desse buraco, que você vai sair, nós vai te ajudar. Pegar ele e levar. Não dá pra deixar ele fazer isso só, ele não vai. Sozinho, uma hora, ele vai acabar encontrando a escuridão de novo. Alguém vai ter que pegar ele, alguém vai ter que puxar ele, Essa é a realidade. Vai ter que puxar ele pra ir, né? Ele vai conseguir nos primeiros dias, por causa que ele vai tá com essa vontade de mudança, mas pode ter uma recaída, pode. E antes de ter essa recaída, não pode deixar acontecer isso, entendeu? Essa recaída não pode acontecer. As pessoas têm que puxar ele pra esse lado bom. Tem que tirar as pessoas que puxam ele pro lado ruim e pegar as pessoas que puxam ele pro lado bom e levar ele só pro lado bom. E esquecer as pessoas que puxam ele pro lado ruim, porque tem o facilitador também. Tem pessoas que facilitam pra ele ir pra esse buraco, tenho certeza. Tem certeza que tem pessoas que falam, Felca, vamos não sei aonde, Felca, vamos tomar uma hoje aí, não sei. Não, deve ter, não sei. Ter alguma coisa que facilita, ele tem que tirar, alguém tem que tirar o facilitador dele também. Tem algum facilitador perto dele. E é isso, entendeu, velho? É isso, ele tem que aprender a dizer não pros facilitadores. O duro é se for a mente dele, né, o facilitador. Mas dizer sim pras pessoas que querem ajudar, que estão vendo ele assim, que ele foi pedir ajuda. Esse vídeo vai ficar longo hoje. Eu só vim aqui porque eu acredito que eu sou mais forte. Eu sou mais forte do que toda merda. Toda merda na minha cabeça. Eu sou mais forte do que a depressão e é por isso que eu tô aqui. É difícil pra mim vir aqui. Hoje foi o dia mais difícil pra mim vir, porque eu tô mesmo humilhado. Eu tô vulnerável. Não, você não tá humilhado, cara. O que você tá fazendo é um ato de honra. Você está honrando a pessoa que você é. Você se quer de volta. Não existe nada mais bonito do que isso, cara. Isso aí não é humilhação, isso é humildade, brother. Você aparecer em público pra falar um problema sério que você tem. Isso é humildade, não é humilhação. Você tá abrindo pras pessoas algo muito particular, né? Isso é algo muito particular da vida dele. Ninguém precisa abrir em público. E abrir isso em público é humildade e não humilhação. Muita gente vai aparecer pra falar besteira, mas tem que focar nas pessoas que querem te dar o braço e te puxar de volta pra esse mundo, velho. Essa é a realidade. Foi um enfrentamento falar tudo que eu falei, é um enfrentamento olhar pra vocês agora. Eu tô até com um pouco de dificuldade de olhar pra vocês, porque eu sei que vocês confiaram em mim, eu sei que vocês deram tudo pra mim que vocês puderam, e eu sinto que eu decepcionei vocês. Eu sinto que vocês tiveram uma expectativa em mim em que eu não pude atender e eu me sinto culpado, mas a chama ela não se apagou, porque não é uma questão de querer. A depressão ela é muito... É uma questão de precisar também. Ela é muito mentirosa, porque ela fala pra você ficar na cama o dia inteiro
e fala que tá tudo bem você fazer isso, tá tudo bem você beber, tá tudo bem você ficar na cama, tá tudo bem você não realizar os seus objetivos, tá tudo bem você não realizar suas metas, mas o que ela não fala é o dano e o caos que isso vai gerar na sua vida. Ela não fala isso pra você, ela só fala pra você ficar na cama. E daí quando eu percebo a minha motivação sumindo, o meu ânimo sumindo, eu retomando alguns vícios negativos, eu percebo que não tem a opção de vencer a depressão e vencer os meus demônios. É uma necessidade. É uma necessidade que eu tenho. E se não fosse o sentimento de eu preciso estar aqui, eu não estaria. Então, se vocês puderem me receber de volta, eu quero provar não com palavras, mas com atitude. Eu peço um mês a mais, um mês para revelar meu corpo, mostrar o progresso, mostrar o resultado de tudo, de toda a disciplina que eu tive. Eu caí, mas eu vou voltar mais forte e quero continuar e quero provar para mim mesmo que eu sou mais forte do que a depressão, que eu sou mais forte do que meus demônios. E eu quero ouvir um pouco de vocês agora, se vocês me recebem de volta. Meu amigo, é um ato de hombridade, né? O cara tá sendo humilde aí. Eu acredito que ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo, né? Mais de que um mês pra conseguir um shape bom, né? Se for levar pro lado do projeto. Mas eu acredito que nós podemos ver uma melhora mental nele nesse um mês. Ele pode relatar pras pessoas e inclusive ajudar as pessoas que estão em casa na mesma situação, relatando a mudança que ele teve mental fazendo isso. Porque eu acho que a nossa mente ainda consegue ser mais importante do que o nosso físico, cara. Porque é a mente que tá levando ele pra esse buraco. E se ele conseguir fazer essa mudança mental, já vai ser uma coisa assim muito louvável pra gente ver. Porque o que a gente vê no físico, que a gente consegue ver, né, a mudança do músculo, o tamanho do shape, a barriga trincada e não sei o que. Mas a gente nunca para pra olhar o que tá dentro da mente da pessoa. Olha a postura que o Felca tá. Parece um cão sem dono, bicho. A postura dele, ele tá muito, assim, tipo, muito... Parece que tá com medo do mundo, uma coisa assim, sabe? Então, esse um mês de terapia que ele vai fazer na academia, que pra mim um mês de academia é uma terapia, né? Eu acho que já vai dar pra ver uma mudança na postura, no semblante, porque a mente reflete tudo isso. Ele tá extremamente triste aqui, bicho. Olha isso aqui, extremamente triste. Isso aqui é visível. Você olha pra ele e você vê que é visível. E talvez as pessoas sempre pensam que tá tudo bem, só porque o cara é youtuber, tá com sucesso e não sei o que, acham que tá tudo bem, porque ele vai lá no canal dele e fala as coisas e tudo mais, mas a mente dele não tá legal. Vou falar primeiro aqui, ô Felca, porque eu sou um cara de coração mais mole, sempre fui. O Júlio é um cara mais durão. Que eu vou dizer o seguinte, que eu te entendo. Entender não significa aceitar. Entender não significa que tá tudo bem. Até porque quem tolera muito faz de algo negativo banal. A gente não pode banalizar o projeto. Eu te entendo porque você... Quantos você tem, Felca? 26. Você tem a idade do... 26 anos, muito novo. Meu filho nasceu no dia 3 de maio de 1999. Você tem a idade do meu filho. Eu te entendo porque você literalmente tem a idade do meu filho. Então, eu vejo muito do meu filho em você. E eu sei a luta que você passa. E eu sempre vou estar do seu lado para entender, te apoiar. O que talvez tenha mais nos magoado foi a ausência de notícia. Foi a falta de você olhar e falar assim, cara, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Mas eu também respeito isso, porque ainda não há uma construção de intimidade. De você olhar e falar assim, pô, tô mal, velho. Talvez outras pessoas estejam mais acessíveis para você quando você estiver assim. Ou talvez você nem tenha essas pessoas. Talvez a luta é você contra você mesmo. Então, da minha parte, eu não só recebo você de volta, como vou redobrar a minha atenção e começar a perceber pequenos gatilhos que eu devia ter notado quando você começou a vir aqui. Eu já vi você menos brincalhão, menos divertido, mais fechado.
Teve um dia que a gente sentiu que você estava um pouco até irritado. Características que eu, experiente nisso, sei que é uma mudança de comportamento ligado a um processo de início de depressão novamente. E eu não percebi isso, fui perceber com seu sumiço. Agora o Júlio, ele já é mais general. Eu não sei como é que é a visão do Júlio sobre isso. A minha visão é o seguinte, Falcão. Eu já tive sua idade, cara. Na sua idade, o meu problema não era bebida. Meu problema era balada, mulher. Então não tinha muito problema. Eu já era campeão brasileiro nessa época. E o meu grande dilema era: será que eu vou levar isso adiante? Será que eu tenho condição de ser competitivo num cenário que não existe ajuda, que não existe patrocínio? Eram outros tempos. Então, eu ficava entre a cruz e a espada. Mas aquele amor que eu tinha dentro de mim no esporte nunca deixou de apagar, e eu nunca, em nenhum momento, sonhei em deixar de acreditar que eu poderia ser melhor, que eu poderia trazer a minha versão melhor. Eu, Júlio, eu acredito totalmente que você tem condição de ser a sua melhor versão, mas não adianta eu acreditar sendo que você não acredita. Então, o que me pega aqui é, eu já conversei com você várias vezes por inbox, inclusive ontem agradeço você ter me mandado uma mensagem, porque ontem eu estava enfermo, estava ruim e não consegui vir trabalhar, e você mandou uma mensagem ali para mim. Então isso mostra que você tem empatia, que você é solidário. Claro que ele tem, cara. As coisas que ele fala na internet, as coisas que o Felca faz é de ser humano empático. E quem é empático é exatamente assim. Ele absorve toda a energia ruim do mundo pra ele. A empatia é uma coisa muito boa. Porém, nesse mundo de hoje, tá se tornando cada vez mais difícil ser empático. Porque as pessoas não têm empatia, você não consegue ver reciprocidade nisso. E aí o cara fica assim, sabe? É complicado. Eu preciso que você seja solidário com você mesmo, que é o que não tá acontecendo. Você precisa ter compaixão com você e no momento de dificuldade, você nos procurar. Nós seríamos o primeiro a ir lá na sua casa, a tirar você da cama e a levar para a academia. Só que você precisa depositar esse voto de confiança em mim e no Renato. Vocês têm que ligar pra ele todo santo dia. Não tem desculpa pra ele não ir mudar de vida. Não tem. Vocês vão jogar na mente dele. Vão falar assim, ó. Você prefere ficar nesse buraco aí, nessa vida? Ou você prefere vir aqui pra vida que você merece viver? Que é uma vida cheia de cores, né? De coisas boas. Porque o Felca de verdade é essa pessoa boa. É uma pessoa que quer bem pra ele mesmo. Só que ele não consegue devido ao que ele sente. Alguma coisa pesa nele, ele deve se sentir sozinho no mundo, né? Tem pessoas que são assim, bicho. Essa é a realidade. Eu sou assim, mas eu não tenho nenhum vício, eu não tenho nada, eu sei me resolver sozinho, né? Agora, tem pessoas que precisam de um empurrão, tem pessoas que precisam de um braço. Eu acho que é o caso dele, sabe? Ele tá precisando de um braço, de um brother. Pega ele e fala: treinar hoje, pô. Vamos lá hoje, pô. Vamos caminhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que empurra ele, porque senão fica perdido em pensamentos. E quando você se coloca dessa forma e desaparece, quer dizer que você não está confiando na gente totalmente. Então, Não, isso não tem nada a ver, ele confiar ou não, ele desaparecer porque confia ou não, ele até confia. Por trás dessa vida de academia e de mídia, ele tem a vida dele, né? E aí é isso que pega, cara. é isso pra mim que me deixa chateado. O fato de você sumir, o fato de você voltar a beber e o fato de simplesmente você falar: cara, eu não tô legal. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês venham até mim. Eu preciso de alguém que me faça sair dessa situação. Entenda uma coisa: o álcool é o seu veneno e a musculação é o seu remédio. Se você deixa de usar o seu remédio, logo você vai pro veneno. Os dois vão caminhar lado a lado, o bem e o mal. Eu concordo com ele até, mas eu acho que, por exemplo, vamos supor que o Felca não gostasse tanto de academia. Talvez não seria o remédio dele, talvez o remédio dele pode ser praticar outro tipo de esporte, como natação. A pessoa que está me assistindo em casa, às vezes você não gosta de academia, mas você pode se encontrar em outro esporte, como natação, basquete, vôlei, hoje em dia beach tennis está muito na moda, né? Bicicleta, trilha, tem vários esportes que a pessoa pode se encontrar para sair desse buraco, coisas que vai fazer ela se divertir enquanto ela pratica, né?
Tem muita gente que vai pra academia e não gosta muito de ficar lá puxando ferro, acha uma rotina, uma coisa cansativa. Mas existem pessoas que gostam de praticar outros tipos de esportes. São esportes que ela nem percebe que ela tá praticando. Ela vai lá, pratica por gosto próprio. E depois que ela praticou aquele esporte, o que acontece com ela? Ela se sente bem, aquilo ocupa a mente dela, fica liberando o tempo todo coisa nela. No outro dia ela vai querer praticar de novo, porque aquilo lá virou um ciclo na vida dela. Ela não consegue mais viver sem aquele esporte, porque é uma coisa que ela gosta. Eu, no meu caso, era natação, né? Só que agora não tem mais piscina perto da minha casa, então, tipo, não dá pra eu ficar indo nadar. Mas eu acho que a pessoa tem que buscar aquilo que faz ela se sentir bem, né? Independente se for academia, natação, basquete, vôlei, futebol, alguma coisa, né? Eu acho que ela precisa praticar aquilo que vai fazer ela querer voltar lá todo dia. Eu não sei se é o caso do Felk pra academia, se ele gosta de puxar ferro, né? Se ele gosta lá, ou se ele gosta de outro esporte, ou se gosta de trilha, alguma coisa. Mas eu acho que também se reconectar com a natureza seria uma coisa muito importante também, sabe? Se reconectar com a natureza. Então, se você não tomar o seu remédio que vai te fazer bem, o mal vai acontecer para você. Então, o que você tem que fazer? Não deixar mais cair no limbo que você caiu. Você não pode fazer isso. Primeira coisa que eu quero que você faça, cara, levanta a cabeça, ergue o peito e sinta-se à vontade. Porque antes de qualquer projeto, você realmente está entre amigos. Eu gosto muito de você como pessoa, o Renato gosta de você como pessoa, e isso não interfere em nada, absolutamente nada. Esquece projeto, esquece canal, esquece as pessoas. Mas a forma como você se comporta não mostra maturidade para encarar a nossa amizade como ela deveria ser. Então o meu desejo é que você nos permita a sermos seus amigos de verdade, para poder compactuar, para poder dividir, para poder lá na frente dar risada junto. Pô, Felco, olha que honra, bicho. Os cara maromba mais brabo do Brasil querendo te buscar em casa pra você treinar com eles, bicho. Meu irmão, aceita essa parada de cabeça, bicho. Sem brincadeira, aceita de cabeça essa parada. Imagina você voltar no tempo, tipo, você vai fazer os caras voltar no tempo de adolescência deles, mano. Ir na casa do brother, buscar ele pra ir treinar, bicho. E aí, brother, vamos treinar hoje? Bora. Vai dar um gás até pra eles. Cara, isso é legal. Daria até uma série legal isso aí, cara. Eles gravarem tudo isso, né? Tipo, ajudando o Felca dessa forma, ia ser muito brabo, eu ia assistir todos. O que esse cara tá fazendo aqui, o que esse Júlio tá fazendo agora é louvável, isso aqui. Isso aqui tem que louvar isso aqui, entendeu? Isso aqui é maravilhoso, bicho. De tudo que você tá passando agora. Eu acho que o Júlio atingiu o ponto, cara. Eu acho que o Júlio foi de uma sabedoria muito maior do que a minha, inclusive, com as palavras. O cara foi realmente incrível, mano. É um pai esse cara aí. Deixa a gente ser seu amigo, cara. Sabe por quê? O ambiente molda a gente. Se você estiver mais próximo da gente, o nosso ambiente impacta no seu ambiente. E me desculpa, Felca, seu ambiente não é bom. Não é bom, cara. Trancado dentro de um quarto, escuro, é o pior ambiente para quem quer sair de uma depressão. Ficar trancado, agarrado numa rede social, ficar trancado com os seus próprios pensamentos, que na maioria deles são pensamentos ruins, não é o melhor ambiente. A gente vai até você. Ele tá muito triste, cara. Dá pra você ver na cara do Felco o tanto que ele tá triste. Olha isso, cara. Olha isso aqui. Cara, todo mundo que tá vendo isso tem que ajudar. Tem que dar uma força. Não é possível. Não. Dane-se os nossos compromissos. A gente vai até você, cara. A gente vai até você, a gente desce você, coloca você... Ele é muito puro, o Felca. O cara é muito bom. Ele é muito bonzinho. Pra treinar, faz um treino, volta, sai, vai comer alguma coisa junto, volta, abre aquelas janelas. A tua expectativa é outra. Deixa a gente ser seu amigo. E o Júlio falou uma coisa, levanta a cabeça, velho, tá tudo bem. Vamos aqui, cara. Sei que você não gosta muito de abraço, você detesta contato, mas não tem muito jeito. Levanta a cabeça, Truta. Nós estamos juntos nessa, certo? É de coração, é de verdade. Sinta-se amparado. Não é por vídeo, não. Esquece esse rolê. É por você, é por quem você é, pra nós. Esquece o Felca, eu tô falando com o Felipe. É com o Felipe que eu tô falando. Não é o Felca. É muito mais do que isso. Não é pro canal. Se o Maurício quiser desligar agora, ele pode desligar. Mas o que eu quero, de verdade, é que você seja nosso amigo. Porque nós somos amigos de você. Certo? Vamos lá, cara. Vamos lá. Tô motivado. Eu vou provar que é possível e eu vou contar mais com vocês, de verdade, porque eu tenho um problema
sempre que eu tô mal, eu tento me fechar em mim mesmo, porque eu tenho medo de dar trabalho para as pessoas e medo que elas vão se incomodar. Eu tenho muito medo de incomodar. Então eu me fecho em mim mesmo e tento suportar sozinho, mas é muito difícil e tem vezes que simplesmente não dá. Ninguém fica forte sozinho, Felca. Ninguém cresce sozinho. O Renato teve pessoas que foram essenciais para o crescimento dele. Assim como ele, como o Maurício, são essenciais para o meu crescimento. Ninguém consegue nada sozinho, cara. Você não vai conseguir as coisas sozinho. Você precisa se agarrar em pessoas que são espelho e que hoje estão numa situação que podem te fortalecer. Isso é interesse em comum. E nós temos o mesmo interesse que o seu. Meu filho tem filho já, esposa, família, trabalho. Se você chegar pra ele e falar assim, como é que tá a depressão? Sabe o que ele fala? Controlada. Não tem cura. Controlada. Tem controle. Tá controlada. É só por hoje. Fala, filho, tá tudo bem, como é que estão os seus remédios? Tá tudo bem. E a depressão? Tá controlada, pai. Controlada. Conta com a gente, tá bom? Vou contar. Obrigado. Conta com todo mundo, bicho. Obrigado mesmo. Obrigado por me receber de volta. Sou grato do fundo do coração. Eu vou entrar mais em contato com vocês, vou conversar mais com vocês, vou deixar mais vocês fazerem parte da minha vida. É difícil pra mim me abrir, mas eu vou tentar o máximo porque eu sei que vocês realmente querem meu bem e eu não sei disso. Eu não sei por isso do que é mostrado na câmera, eu sei por isso do que é mostrado no off. Quando vocês chegam e falam, e aí, como que tá? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? É aí que eu vejo que vocês realmente querem meu bem, querem meu crescimento. Eu vou acreditar mais em vocês, vou confiar, vou deixar vocês acreditarem mais em mim, vou deixar vocês confiar em mim. E eu não tô nem um pouco desmotivado. A chama, ela diminuiu, aquela chama, aquele impulso, aquele ardor que eu tinha, aquela vontade, ela diminuiu, mas ela não se extinguiu. Eu vou nutrir ela para que ela volte e eu prove para mim mesmo que eu sou capaz. E ela vai voltar. Vai voltar. Vamos treinar? Vamos treinar. Deixa um comentário de apoio aqui, porque só quem convive com o Felca, quem segue o Felca sabe como é que é. Altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos. Tamo junto. Cara, esse vídeo é de interesse público, brother. Felk Richard pra ontem, natureza e animais são a terapia, é verdade. Ele precisa de estabelecer uma rotina de hábitos que vão fazer ele se alimentar disso todo santo dia. Não é uma questão de mídia, mais. Claro, ele pode ir lá com o Richard e tudo mais. Só que ele precisa de uma coisa simples. O simples, quando você consegue fazer uma coisa simples e com constância, você consegue atingir o resultado. Então ele precisa de algo simples. Se o Felca conseguir levantar todos os dias para fazer uma caminhada em um lugar que é verde, todo dia, se ele conseguir fazer 20 minutos que seja de caminhada, é melhor do que uma volta com qualquer outra pessoa que tá na mídia ou algo do tipo. Ele só precisa de 20 minutos por dia em algum lugar verde, todo dia. Ele precisa de constância, de uma coisa que vai fazer ele arejar a cabeça, mudar a mente. Felca, eu faço isso, tá? Eu saio pra fazer caminhada em lugares verdes, lugares que não tem gente, onde tem vaca, que eu moro no interior, tem vaca, tem bicho, animal, aqui também tem macaco e tudo mais. Você faz isso, cara, 20 minutos todo dia, acabou, bro. Você vai ver como que a sua mente vai mudar. Sua mente muda, suas ideias vão melhorar, sua cabeça vira. É a melhor coisa do mundo. Você precisa disso, cara. Esquece mídia. Tudo bem, ele pode ir lá com o Richard um dia? Pode. Legal, bacana a ideia. Só que, cara, esquece mídia, esquece tudo isso. Coloca isso um pouco na geladeira e vai você. Pega você e vai fazer uma caminhada no verde, sem ouvir música. Não leva celular. Eu não levo celular, gente. Eu não levo quando eu vou fazer caminhada, alguma coisa. Esquece. Desconecta disso aqui. Desconecta da internet. Desconecta desse mundo. Vai no mundo natural, brother. Vai ver a natureza, vai ver os pássaros cantando, vai ver a vaca mugindo, vai ver vai sentir o cheiro da grama, o cheiro da terra molhada se um dia bater uma chuva. É isso que precisa pra sair desse buraco. Ninguém precisa, você não vai precisar de remédio, você não vai precisar de nada disso, é disso só que você precisa. Oxigênio puro, das raízes do ser humano, da onde ele veio. Faz isso. Eu te garanto, eu dou minha palavra pra você que se você não mudar como pessoa, se você fizer uma caminhada de 20, 30 minutos por dia em um lugar arborizado e não mudar, eu mudo o meu nome. Eu troco de nome, juro por Deus. Não tem que ir em lugar urbano, você vai ter que dar um jeito de ir pra algum lugar arborizado, sem muitas pessoas também, mais natureza do que energia pesada, você entendeu? Onde tem energia pesada é perigoso, tá? Vai aonde não tem energia pesada, cara. E esse é o conselho, se o Felca estiver assistindo o vídeo. Esse é o conselho que eu te dou. Constância em algo simples. Se você, o tanto que você quer,
você tirar 20 ou 30 minutos do seu dia pra andar num lugar de natureza, isso é a coisa mais simples e fácil do mundo de fazer. É mais simples e fácil do mundo de fazer. É possível você vencer aquele peso que está te deixando na cama, fazer isso aí. Você vai levantar da cama pesado e vai falar assim, eu tenho que ir. E você vai todo dia. Mesmo sem querer ir, você tem como você fazer, entendeu? É uma coisa que mesmo sem você querer fazer, é fácil de fazer. O simples é o que leva as pessoas ao resultado. É isso que as pessoas têm que entender na cabeça dela. É o simples que te leva ao maior ganho da sua vida. As pessoas tentam ir pelo complexo, pelo não sei o que. Não, é o simples. É o que você vai conseguir fazer. Você não precisa estabelecer a maior meta do mundo, a maior não sei o que do mundo, você não precisa ter o maior braço do mundo, você não precisa ter nada disso. Só precisa ter a sua saúde mental de volta, você só precisa ter o simples todos os dias na sua vida que vai causar mudança. Só isso que você precisa. Isso aí vai trazer pra você, como consequência, outros resultados na sua vida, entendeu? É assim que eu penso. E eu acho que se o Felca fizer isso, e é muito possível ele fazer, ele vai conseguir alcançar seu objetivo. Desejo tudo de melhores pro Felca. Eu não sei se ele vê, se ele vai ver ou não. Acho que é bem provável que não. Mas se você estiver vendo esse vídeo, eu nem vou falar a respeito do meu primo aqui, que infelizmente foi de arrasta por causa disso. Eu prefiro deixar a mensagem positiva. Eu acho que... Eu não sei se o Felca assistiu, mas mesmo se ele não assistiu, esse vídeo é de interesse público e serve para as pessoas que vivem na mesma situação do Felca. Faz o que eu tô te falando. Vai pelo simples, porque o simples ele é fácil de fazer e ele te traz resultado. E é uma coisa que as pessoas estão esquecendo hoje em dia. Elas estão colocando muito obstáculo, muita complexidade nas coisas e isso impede elas de fazer as coisas. Quando você consegue fazer o simples, que é muito fácil de fazer, muito simples, você consegue atingir o resultado. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma força pro Felca lá, comenta lá no vídeo do Cariani também. E é isso. Fica com Deus. Beijo. Felca, você vai conseguir, eu tenho certeza absoluta. Fui!